parte do nosso Evangelho no Lar, estudo do texto Nascendo no Lótus, do Lama Padmasambhava, o tema de hoje é criação do Samsara. Lembrando que Samsara, no budismo, é o sinônimo do mundo de Mamon no Evangelho cristão, né? Ou seja, o Samsara diz respeito a esse modo comum de operação da nossa mente, esse modo confuso, né? Esse modo, às vezes, agressivo, às vezes cruel, enfim, esse modo de operação da mente que gera muito aflição e sofrimento. Então, o Lama vai falar aqui sobre como é que nós criamos isso, né? Como é que nós, a partir desse poder criador do nosso espírito, nós acabamos criando confusão e sofrimento, né? Ignorância e trevas. Então, o Lama começa aqui dizendo assim: o lago está incessantemente disponível. Lembrando aqui, né, que desde o começo desse texto, o Lama usa essa metáfora do lago para se referir ao nosso espírito, né? Quer dizer, o nosso espírito é a nossa, digamos assim, a nossa essência, né? Aquele reino divino dentro de nós, né? E é a partir dele que nós criamos todas as nossas experiências, né? É a partir dele que surgem os pensamentos, que surgem as palavras, que surgem as ações e que surgem as circunstâncias da nossa vida. E o Lama Padmasambhava, ele compara, né, o nosso espírito a um lago. Então, é um lago onde se geram, né, nosso espírito é comparado a um lago onde são geradas as ondas de todas as nossas experiências, de todos os fatos das nossas vidas, né? Então, ele diz, esse lago está incessantemente disponível. Por quê? Porque nosso espírito está aí o tempo todo disponível para que a gente produza as experiências, né? Nós estamos sempre usando da nossa liberdade para fazer escolhas e produzir as experiências de nossa vida. E aí ele segue dizendo, ele propicia outras coisas e assim a própria dispersão da mente pode nos indicar a natureza que não dispersa. Então, aqui é um ponto muito interessante, pessoal, porque quando o Lama diz que a própria dispersão da mente pode nos indicar a natureza que não dispersa, ele está apontando para a grande unidade da vida, ou seja, as nossas experiências, elas surgem sempre do reino divino dentro de nós. Disso que o Lama está chamando do nosso lago interno, né? Que no budismo é chamado de natureza primordial. Então, é dessa fonte original que surge tudo, né? Tanto o que é bom quanto o que é ruim. Então, é tanto dessa fonte que surge a dispersão da mente, como que surge também o poder de concentração. Ou seja, que surge aquela natureza que não se dispersa. Então, o Lama está aqui nos chamando a atenção para o fato de que essa dualidade de bem e mal, quando nós nos aprofundamos e entramos em conexão com essa nossa natureza mais íntima, mais essencial, essa dualidade ela se dilui, né? Porque nós vamos perceber que a fonte da vida é uma só. É por isso que no cristianismo que se diz que Deus é único, né? É por isso que quando a gente olha para as coisas no mundo, a gente tem que entender que quando a gente as classifica de boas e más, elas realmente são boas e más do ponto de vista da nossa experiência. A gente não deve abrir mão dessa classificação, mas nós devemos entender que quando transcendemos, né? Quando transcendemos essa experiência comum, nós percebemos que existe, na verdade, uma grande unidade que está além de mal, de bem e mal, né? Além da dualidade. Isso é um ponto importante. E aí o Lama segue dizendo, podemos tomar a multiplicidade das experiências como referência para reconhecer a base dessas experiências da natureza primordial e incessante, que tem como base a sabedoria primordial que nos permite reconhecer tudo isso como uma energia primordial que nos permite fazer coisas surgirem, colocá-las em movimento e dar brilho a essas coisas. Então, vejam, essa é nossa natureza primordial, que no espiritismo é o que Kardec e os espíritos codificadores chamam de espírito, né? Ela tem, segundo a visão budista, né, ela tem esses três aspectos, né? Primeiro, ela tem a liberdade de fazer as coisas surgirem. Vocês percebem? Nosso espírito é livre. Ele faz surgir o que ele quiser. Ele escolhe o que quiser, né? A gente escolhe, né? Quando a gente várias vezes fala aqui no nosso evangelho que, por exemplo, ao sermos ofendidos ou agredidos, nós temos escolha. Nós podemos responder com a face da ignorância e agredir também, como podemos responder com a face da sabedoria e do perdão, né? E mostrar um outro lado, né, possível
de dar respostas criativas a situações que muitas vezes começaram negativamente, mas às quais nós podemos dar um curso positivo. Nós temos essa liberdade de transformar. Então, o budismo, ele fala que essa nossa natureza primordial tem esses 3 aspectos. Ela tem essa liberdade de fazer as coisas surgirem, ela tem uma energia que coloca as coisas em movimento, né? A gente coloca as coisas em movimento. Agora, na nossa primeira parte, nós falamos sobre o campo da fala, não é isso? O campo do verbo, que foi a mensagem de Emmanuel sorteada, né? E o que ele falava ali? Que com a fala, nós movimentamos a energia. Com a nossa ação, mais ainda, né? Com a ação do nosso corpo, a gente movimenta a energia, a gente faz as coisas andarem para um lado ou para o outro, né? Então, esse é um outro aspecto dessa nossa natureza primordial. E o outro aspecto é a capacidade de dar brilho nas coisas, de fazer as coisas surgirem. Um exemplo é assim, por exemplo, um sujeito que comete um crime bárbaro, né? As pessoas olham para ele e falam assim, nossa, um criminoso terrível, horrível, tem que ser preso. Aí você vai lá e pergunta para a mãe dele e fala, não, ele é só uma criança meio desorientada, está precisando só de carinho. Vocês percebem? A mente tem essa capacidade de dar esse brilho às coisas, de dar uma realidade às coisas. Para determinadas pessoas, aquela pessoa que cometeu um crime bárbaro é um criminoso terrível. Para a mãe dele, é um menino que precisa de afeto e carinho, né? Estão olhando para o mesmo objeto, mas o brilho, a forma como o objeto brilha para a mente é completamente diferente. Por quê? Porque a nossa natureza primordial, ela tem essa capacidade, né, de dar realidade às coisas de acordo com a sua forma de ver, né, de acordo com a sua visão. E aí o Lama diz assim, segue dizendo, né? Há uma sabedoria e luminosidade primordiais que nos permitem dar significado às coisas e produzir luz e cor efetivamente. É o exemplo que eu dei agora, né? Da mãe, que acha que é um menino, né, precisando de carinho, e outras pessoas que olham para aquele criminoso, cometer um crime bárbaro e vê só o criminoso, né? Então, quer dizer, a mente tem essa capacidade, né? essa de dar cor e produzir luz efetivamente. Esse é um atributo da natureza primordial. Curiosamente, esse movimento propicia o surgimento da responsividade também. Como se criássemos alguma coisa, aspirássemos que aquilo tivesse uma sobrevida, que aquilo andasse. Então, criamos uma onda e a sustentamos. Então, vejam bem, do que o Lama está falando aqui, né? A gente usa esse poder criativo que a nossa natureza essencial tem, né? Para, às vezes, até se fixar nas coisas. Então, por exemplo, quando ele fala de responsividade, ele está falando dos nossos automatismos, né? Então, um automatismo muito comum em qualquer um de nós, né? É reagir de uma forma agressiva às ofensas ou agressões, né? A gente, se não parar e respirar, normalmente, ao sermos assim agredidos ou ofendidos, nós vamos responder já com a responsividade, com automatismo, vão responder também de forma agressiva. Ou seja, é isso que ele está querendo dizer, que a nossa mente, muitas vezes, cria ondas e as sustenta essas ondas, né? Quer dizer, a gente cria essa forma de agir responsiva, automatizada, e se alguma pessoa chegar para nós e dizer assim, nossa, mas você está reagindo assim, você podia reagir de uma outra forma. Não, aí a gente fala, não, as pessoas já sabem, mexeu comigo, é assim, né? Deu, levou. Né? Então a gente vai, isso é que sustenta a onda, né? Ou seja, eu não me mostro disposto a qualquer tipo de modificação. Eu acho que é assim mesmo que tem que ser, né? Ou seja, mais ou menos não, é exatamente o que vinha lá da lei mosaica, olho por olho, dente por dente, né? Bateu, levou, né? E aí o Lama segue dizendo, quando a nossa atividade principal é a sustentação dessa onda, a propagação e a repercussão dela, e a operação a partir dela, isso configura o início do samsara. Tá vendo? O samsara é o quê? O modo ignorante de operação da mente. É aí que começa. Por quê? Porque começa a fixação, começa o apego. Eu me apego até à minha forma de agir. Eu me apego não só aos objetos que eu possuo, minha casa, meu carro, né? Ou as pessoas, né, que eu gosto, meu filho, né, minha esposa, meu marido. Não, eu me apego também ao meu modo de agir. E aí, quando eu me apego dessa forma, é que surge o samsara, ou seja, surge a aflição, surge o sofrimento, surge a confusão.
né? E aí ele segue dizendo, o samsara surge quando estamos ocupados com as ondas e esquecemos a liberdade original, cuja própria presença desaparece. Percebe? Quer dizer, quando nós nos apegamos aos objetos da nossa experiência, né? Por exemplo, construímos uma casa, compramos um carro, nos casamos, tivemos filhos e ficamos apegados a tudo isso, né? E aí esquecemos que tudo isso brotou do poder criativo dessa natureza essencial, né? E que tudo isso que surge desse poder criativo tem um tempo de validade, né? Não é eterno, né? Aí que está sujeito à impermanência, né? Então, se nós agíssemos com sabedoria, o que nós faríamos? Nós curtiríamos, surfaríamos essas ondas, né, que surgiram no lago do nosso espírito, né? Curtiríamos a família, curtiríamos as nossas posses, curtiríamos nossa casa, nosso carro, nossas relações, mas sem nos apegarmos a eles, né? Que é isso que o Lama está dizendo. A gente não se apegaria a eles, a gente se manteria conectado à nossa, né, a essa nossa essência mais íntima, gratos a ela, que gera tantas experiências boas para nós, né? Mas sabendo que quando tudo isso terminar, o que vai sobrar? Esse lago sereno, né, do nosso espírito, da nossa natureza essencial, que poderá criar depois outras ondas quando essas ondas desaparecerem, né? Hoje, no início do nosso evangelho, nós estávamos, inclusive, conversando sobre a morte, né? Sobre a nossa tristeza e o nosso luto quando perdemos um ser querido, né? E isso ocorre porque a gente está muitas vezes apegado àquela onda que surgiu, né? Por exemplo, nós mesmos somos ondas no campo da vida, né? Hoje nós estamos manifestando essas identidades aqui, que estão aqui presentes, né? Se relacionando nesse evangelho no lar, né? Mas essas identidades, nós sabemos que elas também vão passar, né? Eu, vocês, todos nós, em algum momento, vamos desencarnar e essa identidade vai desaparecer, mas vai seguir a nosso espírito, né? Gerando novas experiências, inclusive no mundo espiritual, no mundo invisível, né? Então, se nós nos mantemos conectados a essa natureza essencial, nós nunca vamos ter sensação de perda, porque não vai existir perda, né? Porque nós vamos estar vendo o lago, então a gente vai ver que a gente vai ficar contemplando esse lago, vendo ondas que surgem, ondas que desaparecem, ondas que surgem, ondas que desaparecem. E mesmo quando não tiver nenhuma onda, está lá o lago com seu potencial infinito, pronto para produzir novas experiências, pronto para produzir novas ondas, pronto para descortinar novos horizontes, né? E aí o Lama segue dizendo, percebemos que quando alguém vem até nós e diz, você está sofrendo, você poderia estar fazendo outra coisa, respondemos, você diz isso porque não está no meu lugar. Percebe? Essa é uma tendência muito comum em muitas pessoas, né? Alguém chega ali, a pessoa está sofrendo muito, muito aflita, alguém, olha, você poderia ver isso de uma outra forma. Ah, mas você não está passando pelo que eu estou passando. Você percebe? A pessoa está agarrada, ela está se afundando e está agarrada na pedra que leva ela para o fundo. Não quer ouvir palavras que possam tirá-la dali, né? Então o Lama está chamando a atenção para esse problema dessa fixação, para o sofrimento e aflição que essa fixação causa, né? E aí ele segue dizendo, esse é o trabalho dos terapeutas. As pessoas chegam e o sofrimento delas é sério. Ainda que o sofrimento seja real, porque o sofrimento é isso mesmo, o terapeuta precisa retirar as bases de realidade daquilo e colocar a pessoa numa outra condição, onde aquele sofrimento não tenha mais como se sustentar. Percebem? Aqui olha, o Lama está mostrando como se pode aplicar esse princípio dessa nossa natureza espiritual mais profunda na própria terapia psicológica, né? Por quê? Porque o que o terapeuta faz? Ele tenta retirar, né, as bases de realidade da pessoa. Por exemplo, a pessoa está com um trauma, né? E o terapeuta busca o quê? Fazer com que ela olhe para aquilo com uma outra visão, né? Com uma visão mais construtiva, né? Porque a pessoa, às vezes, quando passa por um trauma, ela entra numa espiral até de autodestruição, de depressão, né? Pode ser, né? Dependendo da pessoa, né? E aí o trabalho do terapeuta é justamente mudar o olhar da pessoa, né? Às vezes pode ser até um acidente grave que a pessoa sofreu, por exemplo, né? Ficou com limitações físicas, né? E aí o terapeuta vai tentar fazer o quê? Mostrar para ele, né, que novos horizontes muitas vezes se abrem para que ele aprenda com as próprias limitações que o acidente gerou,
né? Vocês já devem ter visto exemplo de pessoas que superaram fases assim, né, agudas de sofrimento e que tiraram da tragédia lições que fizeram com que elas crescessem muito, né, interiormente e muitas vezes se tornassem até mais felizes, mesmo com as limitações físicas com que ficaram depois do acidente que sofreram. Né? Então, é disso que o Lama está falando aqui. Né? Às vezes, as pessoas não querem isso. As pessoas chegam entrincheiradas no seu sofrimento e dizem, enfim, alguma coisa real. Quando nós falamos desse modo, algumas pessoas tentam localizar alguma experiência muito horrível, que não pode ser negada. Então, aquilo, enfim, é uma base verdadeira. Mesmo que tudo isso seja assim, construído, não é completamente verdadeiro. Percebe? O Lama está sempre falando aqui agora, né, nessa reflexão, nesse raciocínio, ele está o tempo todo falando da pessoa, né, que tenta de todos os modos se fixar no seu próprio sofrimento, ou seja, se aproxima dela alguém que procura dar uma luz, né, alguém que procura dizer, olha, não é bem assim, olha, você pode ver de outro modo, olha, você tem como você mudar essa sua maneira de ver, né, mas ele usa aqui uma palavra, né, a pessoa está entrincheirada, né, trincheira, quer dizer, está presa, né, no seu sofrimento, né, e dizendo, não, isso é que é real, eu estou sentindo, eu estou vivendo na minha própria pele, né? São frases, vocês já perceberam, que muitas vezes prendem as pessoas no sofrimento, né? Não consegue, a pessoa não consegue sair dali porque ela fica procurando falas, né? Inclusive foi a nossa mensagem de hoje no campo verbal, falas que reforcem a sua visão negativa. É tudo que nós não devemos fazer. Nós devemos sempre procurar falas e pensamentos que nos libertem da visão negativa, né? Que nos libertem daquilo que está nos afligindo, né? Que nos libertem daquilo que está nos fazendo sofrer. E aí o Lama segue dizendo, isso seria a repescagem do Sansara. O Sansara tenta se reintroduzir como real, como sólido. O Sansara surge não quando estamos seguindo isso, mas quando, ao seguir esse procedimento de sustentar essas construções, nos esquecemos da experiência do lago, que é permanente. Então, percebem? Aqui o que o Lama está chamando? Está chamando a atenção nossa. Que como nós temos ainda muitas marcas mentais negativas em nossas mentes, né? O Sansara, ou seja, esse modo comum, ordinário, né? Esses maus hábitos mentais, estão sempre nos arrastando para nos reintroduzir, né, no sofrimento, como se o sofrimento tivesse solidez por si mesmo, como se ele fosse real por si mesmo, como se ele não dependesse da nossa forma de ver, né? E aí, ele chama atenção aqui para o fato de que o problema não é nós estarmos atuando no mundo, né? Atuar no mundo, fazer todas as coisas que as pessoas fazem normalmente, é a nossa função, é a nossa missão. Só que o problema é quando a gente atua no mundo apegado às experiências, né, do mundo e perdendo a noção de que essas construções vêm de algo mais profundo, que é isso que ele chama do lago, que é o nosso espírito, a nossa natureza essencial, que é o que dá origem a todas essas experiências, né? Então, esse ensinamento de hoje, pessoal, ele é um ensinamento muito profundo, porque, observem uma coisa muito curiosa, o título é A Criação do Sansara, né? Mas, no final das contas, o Lama está apontando para aquilo que transcende o Sansara, quer dizer, que transcende a vida comum, né? Ele está mostrando que nós podemos viver as experiências comuns da vida, mas olhando para elas como algo extraordinário. Elas só são comuns para uma mente que não se aprofundou na visão do mundo. Porque se a mente se aprofundar na visão do mundo, ela vai perceber que todas as experiências, as mais simples, né? Como, por exemplo, passear com um bebê na rua, né? Cuidar de um cachorrinho, fazer um carinho no cachorro, todas elas provêm de uma fonte muito profunda, né? E a nossa função como caminhantes, né? Como pessoas motivadas a seguir o caminho espiritual, é andar sim pelo mundo fazendo as coisas comuns, mas fazendo as coisas comuns de uma maneira incomum, de uma maneira extraordinária, que é a maneira de estarmos sempre conectados com a nossa natureza primordial, com o nosso espírito,
com a fonte da vida em nós.